Hello, hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago-vos 6 novidades de suspense, que é um género que eu adoro. Eu comecei este ano a fazer uma coisa que antes não fazia, que é começar um livro sem sequer ler a sinopse. Eu quero mesmo ser surpreendida. Quero começar a ler sem já ter preconceitos em relação ao livro e até expectativas, mas infelizmente, apesar disso, há livros que uma pessoa não tendo expectativa nenhuma, ainda assim nos conseguem desiludir, e foi o caso da Casa entre os Pinheiros, da Anna Rice. Este livro aqui fala sobre Maya, que é a nossa protagonista. Nós percebemos que ela tem claramente um problema de alcoolismo, também abusa nos comprimidos, tem ali um trauma associado a ter perdido a melhor amiga há uns anos atrás. Ela perdeu a melhor amiga em circunstâncias suspeitas. Ela, na altura, atribuiu a culpa da morte da amiga ao seu próprio ex-namorado. Aquilo acabou por não dar em nada, disseram que a morte dela foi morte súbita, mas, no momento atual, ela, entretanto, mudou de cidade, seguiu com a vida dela. Ela vê nas notícias que há uma rapariga muito parecida com a melhor amiga dela, que morreu de forma súbita num café, e ela vê nas imagens que a pessoa à frente dessa rapariga que faleceu é o seu ex-namorado. E então ela decide voltar à cidade natal e investigar este ex-namorado. Nós vamos acompanhar a personagem no momento presente, quando ela volta à cidade natal, e pequenos episódios do passado dela, nomeadamente quando ela conhece este Frank, que é o ex-namorado. E nós percebemos logo que ele é uma personagem super creepy, super estranha. No início do livro eu achei a escrita muito lenta, um bocado arrastada, não estava mesmo a gostar da escrita. Depois do meio para o fim, consumi o livro num ápice. Honestamente gostei da premissa do livro, acho que foi baseada na própria tese da escritora. Acho, no entanto, que ela construiu mal algumas cenas, principalmente a justificação de algumas coisas. Houveram muitas questões que ficaram sem resposta, muitos motivos por trás das personagens que nós nunca vamos saber porque a autora não desenvolveu. Não gostei do fim, mas de facto o que eu gostei no livro foi a criação desta cabana, daquilo que nós vamos descobrir por causa desta cabana, qual é que é a ligação da cabana à melhor amiga, ao Frank, a esta rapariga que também faleceu recentemente, a explicação por trás disto tudo, mas principalmente as descrições da cabana e do que acontece na cabana são espetaculares, muito diferente de tudo aquilo que eu estava à espera. Fora isso, honestamente, fiquei muito desapontada. Acho que a ideia por trás do plot é espetacular e acho que a autora não teve à altura desta ideia. E em quinto lugar, eu tive que colocar A Festa do Bairro, da Jamie Day, que na verdade foi o último que eu li destes todos. Foi o mais recente. Eu gosto muito deste género de livros, em que há uma festa ou um evento qualquer com uma série de personagens e acontece um crime e nós vamos ter que descobrir, pelo ponto de vista de diferentes personagens, quem é que é o culpado. Neste caso, nós não sabemos nem quem é que morreu, nem quem é que foi o culpado. Vamos acompanhar 3 pontos de vista diferentes, o da mãe, o da filha e depois o de uma página de Facebook desta comunidade, e vamos sobretudo concentrar-nos aqui em 4 ou 5 famílias que são vizinhos, que são amigos e que de facto têm muitos segredos, têm muitos dramas a acontecer e nada é o que parece. Nota-se claramente que aquilo que a autora fez neste livro foi espelhar as suas próprias perspectivas pelas personagens. Isso nota-se muito porque claramente ela é também sobrecarregada e quando é a adolescente a falar, aquilo que ela diz, a sensatez, a maturidade, alguns pontos de vista que ela tem não são claramente de uma adolescente e muito menos de uma adolescente revoltada que ela supostamente aqui era e uma adolescente diferente dos outros miúdos. As perspectivas desta adolescente são as perspectivas de uma senhora de meia idade, até meia conservadora. É mesmo estranho, não percebo como é que os editores deixaram passar. Achei que foi, assim, talvez o maior fail deste livro. Em relação ao plot, há imensas reviravoltas, mas achei-as todas muito fraquinhas, muito previsíveis, credíveis, mas muito previsíveis, nada de especial. E depois outra coisa que me irritou, e a própria autora justificou no fim, que ela gosta muito de thrillers, mas que quis, ao escrever este livro, fazer com que este livro fosse um thriller mais leve, não tão tenso, e isso é totalmente perceptível, porque eu estava a ler este livro quase como um drama familiar. Obviamente que nós colamos completamente, e o livro é grande e eu devorei-o, mas principalmente pela questão de há muita ação, mas muito pouca profundidade nas personagens, são todas muito rasas, têm problemas, mas eles são um pouco desenvolvidos dessa perspectiva mais psicológica, mais tensa, e ele acaba quase com um final feliz que eu não associo em nada a thrillers e livros de suspense. O Nunca Mais Falamos Sobre Isto, da Andrea Barthes,
é um dos livros selecionados pelo Book Club da Reese Witherspoon. Eu normalmente gosto muito dos livros que ela seleciona, mas fiquei um bocadinho aquém com este. Fiquei, ok. Este livro nós vamos acompanhar duas melhores amigas há mais de uma década. Elas estão a viver em países diferentes, uma está nos Estados Unidos e a outra está na Austrália, e elas uma vez por ano juntam-se para viajar. Só que elas neste momento foram viajar para o Chile. Há uma coisa muito grave que acontece nessa viagem. Na sinopse diz o que é, mas eu acho que, sinceramente, que estraga um bocado a magia do livro e acaba por ser um bocadinho spoiler. É mais giro se vocês forem descobrindo ao longo da leitura. Esta coisa traumática que acontece a estas duas personagens, estas duas amigas, já tinha acontecido há uns anos atrás numa viagem ao Camboja, e foi uma coisa que marcou muito a Emily, a nossa protagonista, traumatizou-a, e agora que ela sentia que finalmente começava a ficar bem mentalmente, acontece de novo e ela começa a questionar tudo. Ela volta para casa claramente fora de si, completamente, o emocional dela está completamente descompensado, e do nada a amiga parece-lhe a fazer uma visita surpresa em casa, e a dinâmica delas começa a ficar estranha, porque enquanto ela está claramente traumatizada, a amiga está tipo aparentemente bem, e dadas as circunstâncias não faz sentido. E ela começa a questionar também esta amizade, e nós percebemos logo que é uma amizade que tem tudo de tóxico. O que é espetacular e ao mesmo tempo creepy neste thriller é os jogos psicológicos entre estas duas amigas. Nós sentimos constantemente que algo está para acontecer, que vamos descobrir o que é que está a acontecer, e é mesmo creepy, é porque são jogos mentais, jogos psicológicos. É um livro também que critica muito aquilo que as mulheres passam, principalmente mulheres que viajam e viajam sozinhas. Ela faz claramente uma crítica a isso, àquilo que é ser mulher no mundo de homens, ao medo, às questões do assédio e do abuso sexual, como é óbvio. Houveram 2 ou 3 apontamentos ao longo do enredo que me surpreenderam, que eu não estava mesmo nada a contar, e gostei. O fim foi muito... não gostei sinceramente nada. Fez com que eu deixasse de gostar de qualquer uma das personagens no livro. Houveram dinâmicas e personagens que eu gostava que tivessem sido mais exploradas, infelizmente a autora não fez, mas não sei, achei mesmo um final muito expectável, muito fraquinho, não gostei muito. E em terceiro lugar, um livro que eu já andava há séculos a namorar, O Jantar Secreto, do brasileiro Rafael Montes. Eu nunca tinha lido nada dele, andava há anos a querer ler. E atenção, isto não é bem só suspense, eu até acho mais que isto é tipo terror gore, muito violento, cenas muito nojentas até. Para quem não gosta deste tipo de coisas, não leiam, porque é muito assim. E este livro fala sobre um grupo de 4 amigos, eles são estudantes universitários, vivem em Copacabana num apartamento claramente acima das possibilidades deles, e eles, quando se veem endividados, decidem em desespero arranjar uma solução, e a solução é criarem jantares exclusivos na própria casa deles, em que as pessoas vão lá e pagam valores que não lembram a ninguém, porque o alimento que eles vão preparar é uma coisa para além de exclusiva, proibida, e eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isso para não vos estragar o livro, mas esta é a premissa. O nosso protagonista fala diretamente com os leitores, que é uma coisa que eu gosto muito nos livros, e o nosso protagonista é um jovem homossexual, ele estuda gestão, acho eu, trabalha como livreiro, e depois os 3 amigos, um deles é um gênio informático, obeso, que nunca sai do quarto, passa o dia a comer e a jogar PC. Depois há um que estuda medicina, que é o mais certinho de todos, e depois temos o quarto, que é um chefe de cozinha que tem um ego inchado e acha-se sempre a última bolacha do pacote. A escrita é super rápida e eu colei desde a primeira página, não conseguia parar de o ler, e parabéns ao autor, porque isso é de facto louvar, até porque isso não me aconteceu com todos os livros que eu falei hoje. Portanto, isso foi uma das coisas que eu mais adorei no livro, é viciante. Há muita gente que não gostou da construção das personagens. Eu gostei, achei-os bastante credíveis. Há muita gente que critica a relação de amizade deles, mas a verdade é que vai-se deteriorando, porque de facto as coisas que acontecem aqui assim o obrigam. É impossível alguém conseguir ter uma relação normal com um amigo depois de tudo o que acontece aqui. Eu acho que o autor quis mesmo mostrar o pior da natureza humana e conseguiu de forma incrível. Eu adorei isso. O que é que eu não gostei tanto? O plot twist no fim não achei uma grande reviravolta. Sinceramente, e para alguém que consome muito este tipo de livros, eu já estava a contar para aí a meio do livro, mas conheço muita gente que o leu e foi surpreendida, portanto, talvez seja uma coisa minha. Apesar de, obviamente, o autor ter trabalhado bastante alguns temas, eu
achava que ele podia não só simplesmente ter-se limitado a chocar o leitor, mas podia ter convidado o leitor a refletir mais sobre os temas. Acho que não o fez assim tão bem, ou pelo menos eu não senti isso. Mas, no geral, é um livro tenso, que nós colamos enquanto não devoramos o livro, não descansamos. Em segundo lugar, quem está aí, da Teresa Driscoll. Eu nunca li nada dela. Não, vou ser muito honesta, não estava com expectativas nenhumas para este livro. Achei assim a capa até assim meia previsível. Não sabia nada sobre a história do livro e talvez isso tenha sido um ponto a favor dele. E eu gostei muito. Em primeiro lugar, colei completamente no livro desde as primeiras páginas. É um livro super, super tenso, que eu literalmente tive que relaxar enquanto eu estava a ler, porque eu estava super tensa a ler. Neste livro nós vamos acompanhar uma jornalista, que é a Alice. Ela um dia está a trabalhar, uma quarta-feira, e ligam-lhe para o trabalho e fazem-lhe uma ameaça, tipo, super, super aterrorizadora. E ela não liga grande coisa àquilo, mas vai tomar um café para se acalmar. E quando ela pede o café, entregam-lhe um café com uma mensagem que diz respeito à pessoa que lhe acabou de ligar para o trabalho com uma voz distorcida a ameaçá-la. Portanto, ela faz queixa na polícia, aquilo é um bocado creepy, mas ela segue a vida dela. Só que, a partir dali, todas as quartas-feiras, seja em casa, seja no trabalho, ela continua a ser ameaçada. Ela não percebe porquê, ela não sabe quem é que lhe quer mal, não sabe o que é que se está a passar. E então o marido contrata um investigador privado para poder facilitar encontrarem, a par da polícia, o possível culpado, porque ela começa mesmo a ficar aterrorizada. E, à medida que o tempo passa, não só a vida dela começa a ficar em perigo, como a da própria família. E é aqui que as coisas se tornam realmente tensas. Os capítulos estão intercalados com a perspectiva da Alice, do detetive e de uma criança que nós não sabemos quem é, uma criança desconhecida, que à medida que vai crescer vai sofrer realmente de vários traumas. E é realmente surpreendente. Eu fiquei chocada que o plot twist deste livro não estava mesmo nada, mas mesmo nada à espera. Apesar de depois não gostei do fim, sinceramente, não sei bem porquê, porque na verdade é o mais lógico possível, o mais credível possível, mas deixou-me, não sei, ficou aquém daquilo que eu gostava que tivesse acontecido, ainda que eu não tenha uma solução melhor para a autora. É um livro que vocês vão ficar tão tensos em ler, mas é espetacular e que vos faz mesmo pensar, se isto me acontecesse, o que é que eu faria? Adorei! E em primeiro lugar, Rumores, da Aisley Audran. Eu adoro esta escritora. Eu há uns anos atrás li o outro livro dela, que também tinha a ver com este conceito de maternidade, e simplesmente foi uma das minhas melhores leituras de thrillers daquele ano. Eu adorei a escrita, adorei a temática. Então eu já ia com um bocado de receio de ficar um pouco desiludida com este livro. Uma amiga minha leu e gostou, mas eu já ia um bocado assim a medo, e de facto eu adorei. Epá, eu gosto muito da escrita. É thriller psicológico como eu gosto, com personagens complexas, cheias de problemas. Neste livro nós acompanhamos um acontecimento terrível. Uma criança, o Alex, cai abaixo da janela à meia da noite, fica muito mal, entra em coma. A mãe está com ele, acompanhá-lo no hospital, e ela está simplesmente em choque. Ela não fala com ninguém, e é aqui que começam os rumores, porque ela tinha uma relação um bocado conturbada e complicada com este miúdo. Toda a gente sabia que ela era um bocado até agressiva com ele, perdia completamente as estribeiras e a paciência com este miúdo, porque ele era uma criança difícil. Há muitos rumores à volta desta situação. Estes rumores vêm dos vizinhos, que são melhores amigos, e é ali uma pequena comunidade. E todos eles têm muitos problemas. Nós vamos, ao longo do livro, acompanhar a perspectiva de 4 mães muito diferentes. Uma delas é a mãe deste miúdo, que é a típica mãe super focada na carreira e em ser uma mulher poderosa acima de tudo, e acaba por ser uma mãe de merda, à falta de melhor expressão. É uma mãe muito negligente, muito pouco preocupada em estar presente para os filhos. Aliás, é quase como se os filhos fossem uma constante distração daquilo que são os objetivos na vida dela. Depois temos a outra típica mãe clichê, que é a mãe que já nem sabe quem é, perdeu-se completamente, nem sabe quais é que são os seus sonhos, porque focou-se completamente na família e principalmente no bem-estar da filha. Temos uma mãe idosa, curiosamente portuguesa, que perdeu o filho. E a quarta mãe é uma jovem que está a tentar ser mãe,
mas que teve imensos abortos espontâneos e também é assim uma coisa muito, muito sensível e muito complicada. O que é que eu adorei? Todos os pontos de vista são completamente diferentes uns dos outros, têm uma identidade muito própria, muito credível, eu adorei, são personagens muito complexas, muito obscuras, aquilo que elas pensam são coisas muito íntimas, o oposto politicamente correto, e eu senti que era basicamente o lado escuro, o pior lado da maternidade, em todas elas. Aquilo que as 4 têm em comum é o facto da maternidade ter feito com que as vidas delas ficassem realmente muito mais difíceis, e aquilo que eu achei ainda mais interessante do que isso é o quão aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam e aquilo que elas interiorizam para elas é tão diferente depois da imagem que elas passam às outras pessoas. Achei isso muito, muito engraçado, principalmente porque eu não sou mãe, mas aquilo que eu ouço falar é que uma das coisas mais difíceis da maternidade é o julgamento das outras pessoas, portanto eu acho que tem uma relação direta com isto. Ao longo do livro, as personagens masculinas são completamente retratadas como egoístas, insensíveis, pouco presentes. O enredo acho que está incrivelmente bem escrito, os personagens são espetaculares, há plot twists que me surpreenderam mesmo, mas depois o final eu já estava à espera que aquilo acabasse onde acabou, não achei que fosse o melhor final de sempre, mas é absolutamente fascinante, absolutamente credível, ao ponto que as pessoas chegam para viver uma vida de aparências em prol das expectativas da sociedade, porque são personagens claramente infelizes, que não estão a viver de acordo com que é realmente a verdade delas, e depois surgem aqui coisas que efetivamente acontecem na vida real e não deviam acontecer, porque as pessoas não são honestas nem com os outros, nem com elas mesmas. Aquela romantização que se faz da maternidade aqui é completamente destruída. E não sei até que ponto é que é um bom livro para uma mãe ou para alguém que esteja a passar dificuldades ou com as crianças ou a engravidar, porque é uma visão mesmo muito negativa da maternidade. Nós não acabamos o livro a pensar, agora quero é ter filhos. De todo, é tipo o pior que os filhos podem trazer na vida de alguém. Está aqui escarafunchado, mas é um thriller espetacular. Se tiverem a oportunidade, leiam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, por favor, de deixar um like ali em baixo. Se já leram algum destes livros ou estão a pensar ler, digam-me também na caixa de comentários. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.